Começa agora, na Vibe Mundial, o programa Caminho Profundo. O cérebro emocional em remissão espontânea, sem psicanálise nem medicamentos. Apresentação do psicoterapeuta Edicélio Bispo. Eu vou contar de 3 até 1 e foco, bastante foco na minha voz. Deixa o teu olhar escapar por um vazio firmemente e o foco na minha voz. E quando eu contar 1, lá estará você, junto comigo, no seu laboratório existencial, seu único, intransferível. Vem comigo. Se desocupe do tempo e gaste o tempo além de necessário para você se envolver nessa experiência. Experiências são profundas, decisivas. Experiências é a fonte onde um ser vivo aprende e aprende de fato. É através da experiência que a gente constrói, e qualquer ser vivo, as suas capacidades, habilidades de desenhar e redesenhar o mundo à volta e surfar sobre ele. Então, vem comigo. 3, 2, 1, pronto. Entre. Aqui estamos. Esse é o seu laboratório existencial. Desligue e desligue de todo o resto. Deixa que a tua percepção consciente, racional e lógica se integre e se envolva com isso. E permita, natural espontaneamente, que a mente descubra que ela está segura, tranquila, serena. E pronto. O barulho lá fora, cada vez mais lá fora, cada vez mais distante. Apenas e tão somente a minha voz, e o que vai com ela, está com você nesse seu laboratório existencial. Então, acha um canto. Tem sempre um canto confortável o suficiente para a gente se acomodar, descansar e soltar-se. Isso. Aí está muito bom. E nesse canto, aí onde você está, perceba, eu me aproximo e fico do seu lado. E a minha voz, enfim, sempre presente. Tranquilidade, serenidade, segurança e pronto. E se por qualquer coisa algum incomodo, algo te incomodar, e se for agradável, a minha mão está aqui para você segurar. Apenas permaneça. Agora olhe em volta. Comece a desenhar e construir, afinal de contas, o que é um laboratório existencial? Um lugar agradável, cada vez mais próximo da origem, a natureza. Um ambiente que tem o seu talhe, o seu cheiro, as suas preferências visuais, gustativas e pronto. É só seu. Intransferível. Intransferível porque se confunde com você muito mais do que as suas impressões digitais. Então, é bom que você pare o tempo, segure o seu dedo e desfrute mais e mais. Talvez, e mais do que talvez, você descubra daqui a pouquinho, bem pouquinho, que nunca, de maneira nenhuma, você conseguiria entender, imaginar e construir para você essa coisa que se chama vida. Viver e viver. Esse é. O laboratório existencial, ele antecede toda a cadeia evolutiva de todo ser vivo desde que a vida aflorou do conjunto de fatores nesse ambiente aqui na Terra. Fatores físicos, biológicos, bioquímicos, universo todo
como uma sinfonia perfeita, de repente, aqui no nosso planeta, a vida se aflorou, a alma se animou e pronto. E do ânimo da alma se constrói um corpo, o território da alma. Enfim, bilhões de anos. Era você e você não sabia. E também é natural que, se um olhar para trás, fica tão distante, tão difícil para a nossa percepção e a nossa racionalidade. Mas durante bilhões de anos, a vida foi se aperfeiçoando, a ânima foi se aproximando cada vez mais do domínio, do controle biológico, bioquímico de um corpo. E o corpo se desenvolve, se constrói e deu no que deu. Em algum tempo, lá estava você, categorizado e olhado como humano. Os recursos da ânima cresceram, se desenvolveram, se adaptaram, permitindo cada vez mais você explorar a realidade concreta fora de você. Enfim, e você, premiado, no auge disso tudo, com um recurso fantástico que a ânima, em meio a tanto sofrimento e dor, não abriu mão e construiu de fato a capacidade profunda, eterna, de se antecipar a qualquer realidade, a qualquer predador, desenhar passo a passo isso e cada vez aprender e aprender mais. Muito mais que um arquiteto. Não, é o desenho completo da realidade possível dentro das suas percepções e das suas capacidades existenciais. Era você. E então, a gente chega aqui onde a gente está, no laboratório profundo, existencial do viver. Viver é viver. Viver, a vida faz isso desde tanto tempo e você acabou de ouvir isso. Viver. E pronto. Mas o seu laboratório existencial tem um privilégio. Você pode usar os recursos naturais, espontâneos, evolutivos, para explorar e conhecer muito mais do que qualquer autoconhecimento, é descobrir-se, apropriar-se funcionalmente dessa integração quase simbiótica entre corpo, alma, espírito e a mente, serviçal da alma, e pronto, se ocupe disso. Caminho profundo reúne desde que você aflorou da nascente do viver e transitou pelo ventre da sua mãe e aflorou num dado momento, entrando direto no mundo da construção da mente. A mente é a melhor combinação possível, adquirida de qualquer maneira por experiências intensas, não intensas, vivida, e que determina, desenha o seu caminho profundo desde lá até aqui, desenhado neurológica, bioquimicamente, funcionalmente, para você fazer o que nem sabe, não consegue evitar, garantir a vida, antecipar-se sempre a qualquer predador e ir atrás da sua cota existencial de energia humana, vital, funcional e psíquica. Passo a passo, cada passo, antes mesmo dos primeiros passos, lá vem você, seguir de frente. E olha, e cada movimento, aprender é simples, sem nem saber. Experimentar a experiência do aprendizado determina que aquilo é de fato o desenho mais próximo do mundo possível que a sua mente aprende a construir para você viver. E viver é muito mais do que permanecer vivo? Não. Viver é a expressão universal daquilo que é tudo, absoluto, que transcende a tudo, que não depende do tempo, não se apropria do passado e desdenha o futuro. Isso é você. Nesse laboratório existencial. Essas conexões neurobioquímicas, percebendo a realidade
e construindo redes neuronais num movimento intricado de um preparo maravilhoso, suportado por trilhões e trilhões de conexões de sinapses e bilhões de células nervosas só para você viver. O seu laboratório existencial não cobra e nunca vai cobrar, ele simplesmente faz que a sua consciência aprenda e descubra tudo isso, e menos ainda que pegue um atalho do entendimento simplesmente do autoconhecimento. Não, o conhecimento é real, é vital, é experimentado, é descoberto e construído com muito suor o tempo todo. Conhecer-se, adaptar-se, descobrir-se no seu laboratório existencial é o ponto, é o elo, é o momento absoluto, construído para que você, enfim, se aposse realmente da eternidade possível. Isso diz respeito a você, tão somente a você. E repito, você já ouviu aqui, é da primeira pessoa, é intransferível. A sua percepção existencial, construída ao longo dessa jornada de experiências possíveis, consciente ou inconsciente, determina a excelência do viver. E pronto. Conexões profundas, decisivas, que vai além de qualquer conceito de crenças colocadas do ponto de vista racional e muitas vezes do ponto de vista pré-consciente, subconsciente. É mais profundo, é existencial, é sim a âncora que determina a sequência de âncoras que infinitas correntes vão construindo. E como independe da sua crença espiritual, da sua conta bancária e do seu banco ou jornada escolar. A vida aprendeu a aprender há 4 bilhões de anos aquilo que não pode evitar. A vida só existe para curar-se. Curar-se não é algo sublime, fora do comum, não. É a missão natural, existencial, inerente a qualquer ser vivo. Curar-se, em todos os sentidos, garante a felicidade daquilo que acontece. A vida nasce em você eterna. E certamente, quando se for e completar o ciclo daqui, ela vai embora eterna. A sua alma, tantas vezes silenciada, grita sussurrando embaixo, logo embaixo do nível de infinitas convicções e demandas que você acredita que é você, que é a sua vida. Uma vida onde, de um jeito ou de outro, você não se dá conta, você vai se submetendo a cada vez mais ao território implacável fora de você, o outro, as percepções do outro, as crenças do outro, que o outro nem te fala, que você constrói para se antecipar e pronto. Ansiedade, pânico, depressão e muito mais. O estresse acontece profundamente neurobioquimicamente no corpo, assodado por alguma agressão que o corpo não consegue suportar, ou pelo desenho da sua percepção profunda emocional, gerando estados permanentes de impotência de lidar e sobreviver ao predador. Então, o estresse vem, ele vai por corpo, gera alterações biológicas, bioquímicas, o seu cortisol dispara e pronto. E começa uma luta que no seu laboratório existencial é muito clara, uma luta com uma ansiedade imensa de tentar sair daquele estado, avançar, escapar de qualquer jeito. É uma luta permanente para não sucumbir. E dessa luta dilacerante, cortante, sofredora, essa luta
muitas vezes escapa e vai para um estado profundo, inquestionável do pânico. Pequenos ataques de pânico, circunstâncias de ataques daqui e dali, e de repente se instala aquilo que se chama síndrome de pânico. O teu sistema está o tempo todo em pânico. Toda hora, todo momento, mesmo no momento que você se segura. Isso é terrível. E pronto. E muitas vezes do pânico nasce a impotência plena, total, que é a depressão. Mas ainda você luta, você tem pânico e depressão. Mas daqui a pouco a depressão contém toda a reação e o pânico se instala e se confunde com a depressão, formando um todo. Enfim, é disso que se trata. Caminho profundo seu, é bom que você entenda como e de que maneira, como você pode desfrutar do seu caminho profundo, como você pode se aproximar e conhecer o teu caminho profundo. A terapia Caminho Profundo foram construídas em 40 anos com objetivo claro, concreto, experimental. E há 40 anos que eu, todas as vezes que alguém procura para agendar, fazer consulta, a gente aprendeu que não é assim. A gente conduz a pessoa a aceitar que naturalmente ela vai ter 1 hora de conversa direto com o teu Dr. Bispo para conhecer profundamente as nuances do caminho profundo, avaliar tudo isso e determinar em algum momento se ela vai se envolver com uma experiência que foge profundamente das conexões e dos conceitos e das maneiras como os processos de terapia presente. Então não dá para você imaginar, fazer uma analogia e determinar que deve ser assim ou não. Por isso que há quase 35 anos, desde 93, e eu já tive casos de clientes ligarem e querer consulta de urgência o tempo todo, querer marcar e pressionar, e a gente nunca aceitou. Então, foi agendado para essa pessoa um contato direto comigo, pessoalmente, e com um único objetivo claro, que ela entenda como tudo isso funciona, além de tudo aquilo que ela já pensou, ouviu e se conduziu em termos de processo de terapia. E, por isso, é um trabalho sério, profundo, e que vai por volta de 1 hora. E durante esse trabalho, a pessoa vai descobrir, entender ela como funciona de fato, neurobioquímica, psíquica e espiritualmente. E ela vai sair dali com a convicção clara que realmente está entendendo e descobrindo coisas e um processo, uma metodologia que vai além de tudo aquilo que ela podia imaginar. De posse dessa informação, essa é a nossa meta principal. Aí ela resolve o que faz, o que não faz com isso. Simples assim. E nenhuma pessoa que participa desse encontro, esse encontro pessoal, e que não tem ônus nenhum, porque não é um encontro para atrair alguém, não é uma consulta inicial gratuita com qualquer outro objetivo, não. É sim aquilo que Caminho Profundo faz, a oportunidade de mostrar, fazer pessoas conhecerem toda a excelência e a essência de um trabalho que tem quase 40 anos e que o objetivo claro e definido do resultado está presente. E por que do resultado? Porque nós vamos mexer pela simbiose de coisas neurobioquímicas, funcionais, existenciais na sua vida, sem te influenciar, sem levar valores,
sem te propor fazer ou não fazer, seja lá o que for. Esse é o caminho. Esse é a síntese do seu laboratório existencial. É desse jeito que Caminho Profundo sempre fez e vai continuar fazendo. Já são quase 35 anos assim, de Rádio Mundial. O prazer de conviver isso há 25 anos, né? Um prazer de dividir com o público o tempo todo o nosso jeito claro de tentar claramente levar a ela a informação objetiva e pronto. No teu laboratório existencial, a descoberta do poder de escolher em todos os níveis é essencial. A escolha é por informação, por experiência, por percepção e pelo encontro de todas essas coisas que envolve até o seu feeling espiritual. É desse jeito que Caminho Profundo vai trilhando a sua jornada e vai em frente, sem se afastar nem um pouco do compromisso claro, profundo, de conduzir alguém a se libertar de bloqueios, temores, sensações e conseguir desenhar uma realidade concreta, absoluta, envolvendo aspectos pessoais, aspectos profissionais, envolvendo as questões profundas de afetividade e uma quantidade enorme de distúrbios emocionais, psíquicos, e pronto. É assim. Não é a panaceia de todas as soluções do mundo, não. É como o corpo, como a vida, e na integração evolutiva até chegar no homem, no ser pensante, e a mente e a alma se organizam e reorganizam através de neurônios, espelhos e de percepções de células nervosas que exploram a realidade onde a vida em você não abre mão de viver. Viver é curar-se o tempo todo. E isso, Caminho Profundo, vai te empurrar sempre nessa direção. Mas experimente. Vamos começar pelo começo. Você entre em contato através do nosso WhatsApp, o 11 950 21 22 34, e coloque lá: quero agendar o meu encontro com o Dr. Bispo, né? Quero saber o que o meu Caminho Profundo pode decisivamente fazer para resolver minhas questões, minhas dificuldades que eu tenho perambulando em médicos, profissionais da saúde o tempo todo, em terapias, envolvendo minhas crenças religiosas e espirituais, na ânsia de me livrar dessas dores, né? O presente sempre dói, por melhor que ele seja. E por isso, a fantasia do presente. E a dor do presente dói mais quando ela carrega as convicções de impotência de resistir à dor construída naquilo que a gente aprendeu a chamar de passado. Enfim, se ocupe disso. Simples, natural, por escolha. Marque esse encontro com o Dr. Bispo e você terá uma hora natural, espontânea, para que ele mostre, desenhe para você como o seu Caminho Profundo, o seu laboratório existencial pode fazer por você. Simples assim. E a satisfação. Já vamos lá, Jean. O Jean me apontou aqui e não franziu a testa que está na hora de eu seguir em frente. Então, lá vamos nós. Temos mais alguns segundos. Você manda um WhatsApp no 11 950 21 22 e de uma maneira personalizada, tranquila, garante para você esse contato. A gente faz isso há mais de 25 anos. Enfim, o nosso programa já se foi. Não é assim, Jean? Daqui uma semana, nesse mesmo dia e horário, juntos, outra vez. Eu, você e o talento
do Jean aqui na minha frente. Bom dia mesmo.